A gente recebe aqui no palco hoje grandes clientes para falar de cases de sucesso, como Pague Menos, Multilaser, Carrefour, Bagágio, Samsung, Vivara, Grupo Farm, Grupo Soma com Farm, Avon e Beleza na Web. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E vamos para a primeira palestra? Eu chamo para o palco a host Luciana Comenali. Obrigada. Jaque, obrigada. É um prazer enorme. Jaque fez esse convite junto com o time que é curador aqui de conteúdo desse palco. E hoje eu vou ter o prazer de apresentar dois grandes nomes, talentosíssimos, trabalham no digital há muitos anos, né? Uma experiência enorme. A gente vai falar aqui como a Pague Menos e a Multilaser, elas mostram como afiliados é um canal que tem um ROI garantido. Primeiro eu queria chamar o Eurico, da Pague Menos, no palco. O Eurico é o gerente executivo do digital. Ele trabalha na Pague Menos e na Extra Farma. Ele está no digital desde 2001, bastante experiência. E há 14 anos no mercado de farma. Obrigada. E Léo Castilho, executivo da Multilaser. Ele está à frente de todo o digital, de toda a operação digital. As meninas aqui da Multilaser, lindas. Obrigada. Ele é responsável pela parte de tecnologia, do atendimento, de UX, enfim, ele olha o digital de ponta a ponta. Léo, senta aqui, ó. Melhor, não é? Obrigada. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, obrigada por baterem um papo aqui com a gente. A gente vai falar sobre afiliados. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouco como surgiu a ideia na empresa de vocês trabalharem com afiliados e qual a estratégia que vocês têm para esse programa. Posso começar? Bom, primeiro eu queria... Lu, obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Enquanto varejo farmacêutico, né, a gente vive diariamente tendo que se reinventar, né? De que forma a gente engaja o nosso público, né, para poder executar a nossa missão de entregar saúde e bem-estar para as pessoas, né? Então, a gente vive procurando novas formas de engajar pessoas. E, olhando para o mercado, a gente encontra uma oportunidade de usar afiliados, programas de afiliados, como uma forma de engajamento, né? De poder chegar com mais credibilidade no nosso cliente final. A gente lá internamente chama de social commerce. Então, no início de 2022, a gente cria, então, o Minha Pague Menos, que é o nosso programa de afiliados. Para quem quiser procurar aí, pode procurar no Google por Minha Pague Menos, ou então acessa minhaloja.paguemenos.com.br, né? Então, nesse momento surge o nosso programa de afiliados, né? Ou seja, tem quase um ano, evoluiu nesse período a passos largos, né? E qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, pode criar a sua loja na Pague Menos, pode vender produtos de saúde, higiene e beleza, né? E pode ser comissionado por essa venda. Perfeito. E lá na Multi, né, com tantos produtos, a gente está aqui no segmento de farma, obviamente eles também estão dentro desse segmento com alguns produtos, mas quando vocês pensaram em criar afiliados, por quê? Assim, de uma indústria, né, direto para o consumidor. Primeiro, boa tarde a todos, prazer estar aqui falando com vocês e trazendo um pouco dessa nossa experiência, né? Para quem ainda não conhece o Grupo Multi, somos uma indústria, algo em torno de 20 tipos de negócios diferentes. A gente vende desde produtos para bebê até mobilidade elétrica urbana e estamos com mais de 5.000 SKUs hoje ativos na nossa base. E aí o insight, ele ocorreu durante a pandemia, né? A gente já falou muito sobre pandemia em muitos momentos, e foi naquele momento que a gente enxergou duas grandes oportunidades. Primeiro, muitas pessoas que acabaram ficando naquele período sem emprego, né? Então a gente imaginou como que a gente poderia fazer com que o nosso negócio prosperasse, mas também ajudando com que as pessoas pudessem prosperar num momento tão difícil.
E, ao mesmo tempo, apesar de ser uma indústria, a gente se deparou com muitos clientes nossos parceiros que não estavam no digital e não tinham como, em tão curto tempo, colocar uma operação no ar. Então, a gente imaginou, será que tem algum modelo que pode prevalecer e pode favorecer esse tipo de público? Então, esse foi o insight que a gente teve para poder começar o projeto e colocar ele no ar. Eu acho que foi esse momento. E a gente iniciou essa operação em 2020, né? Foi quando a gente encontrou a tecnologia adequada para esse modelo se sustentar. Perfeito. Você está com a operação desde quando, Eurico, na Pague Menos? Desde 2022. Também. Perfeito. Léo, o teu afiliado, ele tem estoque do produto? Então, esse é um negócio curioso, né? A gente tem vários tipos de afiliados, né? E um deles são as nossas revendas, pequenas revendas. Então, imagine para um grupo como a Multi, que trabalha com 5.000 SKUs. Um do público que a gente tem de revenda é uma papelaria, por exemplo. Talvez ele compre por mês algo em torno de 200 SKUs, né? Só que se ele for parar para pensar que o que ele tem de mais valioso é o público, é o consumidor, é aquela relação que ele tem diretamente com a pessoa que compra o produto, através do nosso programa de afiliados, ele passou a ter acesso aos 5.000 SKUs. Ou seja, ele tem produtos físicos no ponto de venda dele, mas por ele ter o consumidor na mão dele, no lado positivo da coisa, ele pode oferecer produtos para esse consumidor ao longo de todo o ano, independente de qual seja o período de sazonalidade ou o que o consumidor precisa. Então, acho que isso fez uma diferença muito grande quando a gente abriu essa porta para esse público em especial, né? E você também, né, Eurico? Porque a gente falou aqui de abrir mais estoque, eu acho que o seu afiliado é exatamente isso também. Ele tem acesso ao estoque do e-commerce também. São modelos diferentes, né? Porque, pelo que eu entendi, o afiliado do Léo, ele pode ter estoque dele, ou seja, estoque físico dele mesmo, ele revender isso. O meu vai usar o meu estoque das minhas 1.600 lojas físicas, ou seja, o estoque do meu e-commerce, para gerar a venda. Então, ele é, de fato, um influenciador, né? Ele é um promotor da venda. Mas a execução dessa venda, a operação toda, a entrega, o estoque, é tudo meu, né? Ele é comissionado, então, por divulgar, por promover aquela venda. Ele nem sabe de onde, né, está saindo o produto. Ele simplesmente vende e vocês operam. Exatamente. Ele divulga a loja dele, né, a URL dele, ou divulga o código que o cliente vai preencher no final do checkout. Aí o cliente vai, independente de onde ele esteja, ele vai fornecer, é uma compra de e-commerce normal, ele vai fornecer o endereço de entrega dele, o CEP, e a loja que atende aquele endereço é que vai fazer a entrega do pedido, né? Perfeito. E na estratégia assim de vocês, obviamente tem um mix aí que vocês usam para toda aquisição, retenção de canais. A gente falou bastante, né, o de ROI garantido. Quando vocês olham o programa de afiliado, quais são as vantagens de trabalhar num programa de afiliados? O que diferencia ele para essa questão do ROI garantido? Eu acho que a principal vantagem para a gente é justamente a credibilidade que o influenciador traz para esse cenário de compra, né? É totalmente diferente, eu entendo que é totalmente diferente eu clicar num link patrocinado, eu clicar num anúncio overall, do que o Léo me acionar e me dizer, olha, Eurico, compra em tal lugar, né? E ainda, eu consigo, com um programa de afiliados, fazer segmentações para determinadas categorias. Então, o Léo é o cara que vai para a academia, entende tudo de suplementação esportiva. Ele cria a loja dele e bota os produtos que tem relação e ele influencia a sua rede. Então, eu acho que a grande diferença é essa. Eu tenho alguém que, de fato, influencia a tua compra. E a gente enxerga isso nos números. Porque o ROI do programa de afiliados, do Minha Pague Menos, é expressivamente maior do que as minhas outras mídias. Justamente por isso, né? Por causa da indicação, de ter a segmentação, né? Eu vejo que, até complementando o que o Eurico comentou,
Tem dois caminhos importantes aí que eu vejo como macro benefícios. Primeiro, para o cliente multilaser B2B, que ele já compra produto nosso e já revende, ele passa a ter acesso a todo o nosso portfólio. E o que é importante? Esse processo, ele cria uma loja em algo em torno de 30 minutos, né, e já começa a divulgar essa loja para seus consumidores. E ele vai ser remunerado por isso, ou seja, ele não precisa comprar todo o estoque, ele não precisa ter que armazenar, ter que trabalhar com esse estoque fisicamente. Ele simplesmente vai fazer o que a gente mais interessa, que é atender o usuário, o consumidor que está na loja dele e que provavelmente ele conhece muito melhor do que qualquer plataforma de CRM hoje disponível. E eu vejo que um outro lado também é essa questão da segmentação. Assim como para o Eurico, pensando que a Multi deve ter aí algo em torno de umas 50 categorias diferentes, você comunicar isso no digital, ele é muito complexo, né? Quando você fala de um afiliado, que é um influenciador, que ele já tem o nicho de atuação dele, e a gente tem o produto adequado para isso, ele já está conversando com um público extremamente qualificado por ele, né? Então a conversa é muito mais simples e mais prática. E isso se resulta nos nossos números, né? Hoje a conversão de um afiliado na loja, ela é 3 vezes mais, quase 3 vezes mais do que o tradicional, né? É isso que eu ia perguntar para vocês, realmente, assim, né? Quando a gente fala de resultado, o que vocês acompanham para mensurar se o programa, né, tá indo bem? Assim, quais são os indicadores? Como que vocês avaliam o resultado e a performance do programa de afiliados? Como eu já atropelei aqui a Lu, eu vou continuar então, depois você vai, Eurico. Então, essa parte de resultados, na prática, os KPIs que já se acompanham no e-commerce. E aí é até um comparativo entre a mídia tradicional e a mídia do afiliado. 3 vezes mais, quase, de efetividade na conversão. E quando você olha o abandono de carrinho, ela tende a 0. Isso é um fato bem curioso, porque eu vejo que se a gente acertar a segmentação correta desse afiliado, no momento que ele faz a aderência ao programa, a chance que tem desse público se identificar com o nosso produto e a conversão acontecer de uma forma muito mais natural é muito grande. Essa é a nossa experiência, né? E além dos indicadores tradicionais de e-commerce, afinal de contas a gente roda isso em cima de e-commerce, o programa de afiliados começa a nos entregar uma série de outros números interessantes, né? Por exemplo, eu começo a poder olhar para tipos de loja, né? Qual é a loja que vende? A gente intitula lá loja profissional, loja semiprofissional e loja não profissional. Então, um cara que vende no Brasil inteiro, né, a gente diz que é uma loja profissional, certo? A gente começa a segmentar lojas por categoria. Então, esse cenário todo de segmentação, esse cenário todo de influência, começa a nos dar outros indicadores, criar outros indicadores específicos para esse exercício, né? Formas diferentes de clusterizar e agrupar as nossas lojas. Lojas ativas, né? Eu tenho 26 mil lojas. Eu ia falar exatamente, ia te perguntar, como eu sei o número, enfim, eu queria exatamente que você falasse isso, porque aqui eu acho que a gente tem uma diferença grande de posicionamento em relação a volume de afiliados, né? Acho que seria interessante vocês falarem para eles assim, o seu ponto de vista e o seu de tamanho de programa. Se eu puder, eu queria complementar a tua resposta. Vai lá. Dá licença, Lu, vou só complementar a resposta. Eu acho que um negócio interessante também de KPI que a gente acompanha na afiliados é o seguinte, é o funil de captação desses afiliados. Isso para a indústria tem funcionado muito bem. Então vocês imaginem que eu tenho um universo aí de 5 mil SKUs. SKUs que tem curva A, B e C. Aqueles que giram muito, aqueles que giram organicamente ok e aqueles que eventualmente, de acordo com a sazonalidade, não giram bem. Então isso também é um fator importante de um KPI que a gente acompanha. Eu tenho uma estrutura dentro da equipe de hunter buscando afiliados. E isso também tem aderência de acordo com o giro dos produtos que eu tenha dentro do meu estoque. Para quê? Para poder não só ir naquele curva A que todo mundo quer, talvez seja a especialidade do afiliado, mas também buscar afiliados que possam atender ao giro do estoque de produtos que eventualmente eu não tenha
girando tão bem dentro da empresa, entendeu? Então, só complementando a última pergunta, vai lá, Eurico. A gente tem uma abordagem diferente, né? Ou seja, o programa Minha Pague Menos é aberto para toda e qualquer pessoa, física ou jurídica. E aí isso nos fez, em um ano, termos mais de 26 mil lojas ou afiliados, né? E a gente não se preocupa tanto em quem está aderindo ao programa. Depois que a pessoa está lá, aí a gente observa esses indicadores. Taxa de lojas ativas, ou seja, da minha base, quem é que vendeu num determinado período. E as lojas que performam melhor, aí a gente se aproxima dessas lojas, a gente faz, eu diria, algo como um farming para essas lojas, né? A gente começa a trabalhar comissionamentos diferentes, oportunidades diferentes. A gente olha para as lojas que não estão convertendo e estabelece uma estratégia para que essas lojas comecem a converter. A gente olha lojas que têm práticas indevidas, exclui essas lojas, mas eu diria, está todo mundo convidado, embarca quem quer, né? E aí, observando a performance dessas lojas, é que a gente atua com mais propriedade. Até pegando um gancho, lá na Multi a gente tem dentro do nosso programa de afiliados em torno de 6 mil lojas, e a gente tem públicos diferentes também. Além dos revendedores, além dos afiliados, que são os influencers, vamos dizer assim, a gente tem outros tipos de pessoas físicas também. E, por exemplo, uma das coisas que sempre aconteceu na Multi, as pessoas sabendo, o Léo trabalha na Multi, cara, será que eu consigo comprar algum produto com desconto? Você consegue algum cupom de desconto para mim? Então, também foi um passo curioso que nós demos, onde nossos funcionários também têm suas próprias lojas. Então, a gente quer que não só o nosso funcionário cada vez mais seja embaixador na nossa marca, junto ao pool de pessoas que ele tem relacionamento, sejam quais forem, e também que eles entreguem benefícios para os seus amigos também. Então, isso foi um assunto super curioso. Por quê? Porque a gente conseguiu transformar uma prática que sempre existiu em algo que motivasse ainda mais as pessoas internas a divulgar a Multi, divulgar os produtos e oferecer benefícios para os seus amigos, né? Que é o que todo mundo quer. Não, é maravilhoso, né? Porque a Multi tem tudo, né? Por isso que ela é Multi. E aí, tô fazendo propaganda, hein? Léo, o que o Léo falou é interessante e volta lá para a pergunta das vantagens do programa de afiliados. Tem um atributo super legal que é de sustentabilidade, né? A gente, com programas como esse, permitindo que as pessoas sejam comissionadas pelas vendas nas suas lojinhas, a gente está entregando para essas pessoas uma fonte extra de renda, uma nova fonte de renda, né? Ou seja, isso é interessante nesse sentido, gerando oportunidade de renda para as pessoas. E assim, vocês já estão com esse programa há bastante tempo, né? Imagino que quando vocês começaram com esse programa, talvez tenham feito, né, enfim, planejaram como deveria acontecer, mas olhando agora de tudo que vocês já fizeram, e para as pessoas que estão aqui, que ainda não começaram, estão começando a pensar nisso, quais são as dicas ou as vantagens ou os erros e acertos que vocês tiveram, assim, do início até agora, ou alguma experiência que vocês gostariam de dividir para conseguir, né, efetivamente ter o sucesso que vocês têm hoje? Vai lá, Léo. Eu vejo assim, acho que a primeira palavra de ordem é o propósito. Para qualquer um que estiver assistindo a palestra, que atue dentro do e-commerce, o que você espera com esse projeto, né? Eu acho que isso é importante. Porque sem isso, você não consegue analisar o quanto que o projeto pode estar aderente à tua empresa para ele dar o primeiro passo para ter sucesso, né? Se vocês forem parar para pensar hoje, a hora que a gente começa a escalar um programa como esse afiliados, a gente eu tenho 6 mil, o Eurico mais de 20 mil revendedores indicando a loja para consumidores comprarem direto com a gente. Então, se você não tiver uma boa estrutura de processo de compra até a entrega, você vai prejudicar não só o teu nome da empresa que você trabalha, mas o nome do próprio afiliado, porque ele é que está divulgando, através do seu público, os produtos que a empresa tem para oferecer.
Então, acho que isso é um primeiro ponto. E segundo ponto, não menos importante, sem tecnologia você não escala esse programa. E eu acho que esse foi um dos grandes fatores de sucesso, tanto para mim quanto para o Eurico, porque a gente já imaginava isso, né, desde a pandemia, mas somente quando a gente encontrou o parceiro certo, junto com a Vetex, obviamente, para fazer com que esse programa ele entregasse aquilo que tanto nós, quanto empresa, quanto o afiliado precisa ter, isso que fez a gente ter sucesso no nosso programa. Porque você imagina, uma pessoa está na sua casa, fazendo, por exemplo, conteúdos para redes sociais, oferecendo a loja dela. O que ela espera com isso, né? Que esse usuário dela é dela, não é nosso. Ele tem uma experiência de compra que seja perfeita. E ele receba aquele produto que foi vendido pelo influencer da forma adequada. Se isso não acontece, a gente quebra a primeira grande relação que a gente tem com o influenciador. E isso põe o projeto em trava, ele trava o projeto por completo. Então, acho que propósito e tecnologia, pelo menos eu vou deixar outra parte para o Eurico, mas são os dois principais pilares que a gente tem que dar muita atenção. E principalmente no início do projeto. Por quê? Porque quando a receita ela existe, a gente se empolga, né? A gente é movido a receita, a venda, a faturamento. Só que se você não começar certo, depois você começa a ter problema na operação que pode colocar em xeque todo o projeto, né? Eu acho que a melhor forma de explicar é contar a história, né? Como o Léo bem falou, tem-se um propósito, né? Ou seja, tem-se uma intenção de execução de um projeto para que isso vire um produto e gere engajamento e atinjamos os objetivos que a gente estabeleceu. A gente acha o parceiro tecnológico importantíssimo, né? A mais a nossa parceira, né? E aí a gente fez esse projeto, desenvolveu isso de forma incremental, a gente aprendeu ao longo da jornada, né? Então a gente começa pequeno, começamos com os nossos colaboradores dentro de casa, então a gente pegou regiões da Pague Menos e promovemos a adesão às lojas para o nosso próprio público, para que o vendedor de loja que conhece o nosso cenário pudesse só usar a sua loja como uma extensão da loja física. Ou seja, quando não dentro da loja, em horário comercial, no horário em que a loja estava aberta, ele podia, e não só física, mas não só em termos de horário, mas geograficamente, aumentar a sua capacidade de venda. Fizemos essas experiências dentro de casa, aprendemos. Convidamos alguns influencers, nós fizemos experiências com influencers, né? Pessoas que tinham mais notoriedade, mais público, né? Eram mais conhecidas. Fizemos algumas experiências com 5 influencers, resolvemos pivotar o nosso projeto para abertura total, né? Aí a gente começou, uma terceira etapa, a gente estabelece algumas regiões em que nós divulgaríamos primeiro o nosso projeto. A gente vai aprendendo, vai montando o time interno para poder lidar com o afiliado, porque de fato a camada que a gente interage, o nosso cliente direto, quando a gente fala de um programa de afiliados, é o afiliado, né? O cliente final está numa camada além, o nosso afiliado é que vai falar com o cliente final. E por fim nós divulgamos o programa em todo o Brasil, né? Então isso foi construído em 4 etapas, né, na Pague Menos. Se eu puder até complementar, a gente fala muito de coisas assim, quem olha, né, a palestra fala, puta, deu tudo certo, né? Óbvio que tem um monte de coisa que dá errado. Um case de exemplo nosso, a gente hoje vende produtos para academia, produtos pesados, né? Estações de trabalho, de academia. Para você ter uma ideia, tem influencer nosso que vende bike spinning de R$30 mil pela internet. Só que aí a gente começou a se deparar o quê? Como é que é o processo de pós-venda desse cliente que compra, através de um influenciador que está no Instagram, uma bike de R$30 mil, né? E a gente precisou ajustar a companhia para atender a esse cara, a esse consumidor que estava começando a experimentar esse modelo. Então, você vê, você precisa ter um envolvimento de toda a empresa para um projeto como esse. Talvez eles não vão te dar o apoio direto ao bancar isso, a iniciativa é tua, mas você vai ter que aprender a trabalhar com todo o ecossistema para que no final a solução seja a que o usuário espera, né? Tanto o influenciador quanto o consumidor.
Sem isso, você não tem o programa funcionando. Lá na PagMenos também. Aí, quando a gente começa com comissionamento, a gente começa com um modelo bastante simples de comissionamento. Daí a gente começa a entender o cenário, começa a aprender com o cenário, né? Aí a gente começa a pensar, a gente começa a ter insights do tipo, pô, peraí, eu estou comissionando medicamento, né? Uma compra de medicamento. Mas essa compra tem como influenciador o médico. Não existe uma pessoa, ou um influencer, que vai dizer, consuma mais medicamento. Aí a gente começa a criar segmentações de comissionamento por categoria. Então, comissão de medicamento eu vou reduzir, comissão de produtos de maquiagem vou aumentar. A gente começa a equilibrar, a apertar os parafusos, entendendo como é que o jogo funciona. O afiliado, ele, né, pelo que vocês estão falando aqui, e ver se eu estou concluindo certo, ele amplifica, ele pode ser um pequeno influenciador, ele pode ser o seu funcionário, ele pode ser alguém que trabalha próximo do médico e é um especialista. Quer dizer, você pode ampliar ele para vários pontos, né? Assim, então você consegue fazer com que ele fique cada vez maior, justamente porque você vai pegando especialistas em cada uma das funções, né? Bom, para a gente ir aqui no final, que a gente tem 3 minutos, a gente ficaria aqui... Já! Tem tanta coisa para a gente contar ainda. Pois é. Então, fala de futuro, vai. Para finalizar aqui, que a gente falou bastante, falamos um pouquinho de passado, falamos de presente, fala um pouco qual é a visão de vocês e como vocês enxergam a evolução desse programa de afiliados, ou as tendências, ou como que vocês estão planejando seguir com ele daqui à frente? O que eu vejo assim? Influenciador, ele chegou para ficar já tem um tempo e isso não tem volta. É mais uma forma da gente fazer não só a venda online, mas propagar a marca dentro do mundo digital. Então, quando eu olho para o programa, é uma forma que eu tenho de incentivar esse influenciador e novos influenciadores a entender que, além do papel que ele tem, ele também pode ser remunerado por isso, né? Olhando não só para isso, o que eu vejo como futuro também? A própria plataforma, né? A tecnologia está avançando de uma forma muito rápida. A gente olha para a plataforma que a gente tem hoje, que já está super avançada porque a gente precisa, e a gente já consegue, até trocando figurinha nos bastidores, enxergar próximos passos, né? E o que eu vejo de fundamental é o quê? Continuar com esse programa tendo um propósito. Porque sem propósito, ele ao longo do tempo vai virar apenas um canal que traz receita para a companhia. E não é que isso seja menos importante, muito pelo contrário. Todos nós aqui vivemos disso. Mas com um propósito bem alinhado à tua companhia e a esse público que monta a sua loja e revende os produtos da sua loja, aí sim a gente tem um futuro aí duradouro e permanente, né? E é isso que a gente quer para a gente. Em relação à continuidade, o Léo tem razão, né? Até porque a influência não surge com o digital. O programa de afiliados é algo que existe há muito tempo. A gente já influencia todo mundo no nosso entorno, então é antiquíssimo antes de existir redes sociais e relações digitais, né? O digital só se apropriou disso, né? E eu acho que o futuro do programa de afiliados digital, do social commerce, isso está presente nas novas plataformas tecnológicas de relacionamento, né? Então, a PagMenos está hoje no e-commerce, está hoje no app, certo? Acho que a gente tem que fazer isso virar omnichannel, eu poder influenciar uma compra que vai acontecer no balcão da minha loja, poder influenciar uma compra que vai acontecer via televendas, do Léo poder dizer, liga lá para PagMenos, cara, dá o código tal, e essa venda influenciada pelo Léo vai ser comissionada. E eu acho que a gente vai estar presente em plataformas como Instagram e WhatsApp, que são as grandes redes sociais, né? Que estão estabelecidas, né? Se eu puder só pegar mais um gancho, o tempo já acabou, ela já mostrou a plaquinha umas 3 vezes, né? Mas a Multi lançou recentemente uma loja física no Shopping Aricanduva.
que é curioso? Os nossos vendedores na loja já usam o programa, tanto para convidar o seu público de pessoas, o seu ciclo de pessoas, para irem para a loja própria e fazer a experimentação do produto e comprar na loja, quanto para vender através das suas lojas online. Então isso já está acontecendo, é uma loja só, é um teste que a gente está fazendo com a loja física, mas assim, se com uma loja já é possível, olhando para a tecnologia embarcada nisso, com toda certeza isso também é o que o Eurico falou, um futuro a se conquistar rapidamente, tá? Perfeito. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer demais, Eurico, mesmo, Zé, e você, Léo. A gente ficaria com certeza aqui mais um tempo conversando. Vou convidar todos vocês, inclusive depois, se quiserem bater um papo com eles, assim, duas feras mesmo do Digital Commerce. Tem muito a agregar e de coração. Obrigada por todo o tempo e por toda a contribuição que vocês fizeram aqui hoje. Obrigada. Obrigado, Lu. Valeu, Léo. Valeu, brother.